Olá, tudo bem? A paz seja convosco. O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é os Illuminatis. Quem são os Illuminatis? A palavra Illuminati significa iluminado. Os Illuminatis são um grupo de homens poderosos que formam uma sociedade secreta. Eles surgiram no dia 1º de maio do ano de 1776. Com o objetivo de trazer ideias iluministas ao mundo. Eles são conhecidos como Illuminatis da Baviera, embora antes dele existissem outros. Os Illuminatis atuais eles são formados por 13 famílias mais ricas do mundo. São um grupo de aproximadamente 150 homens e 7 mulheres que controlam bilhões de pessoas no mundo. Dominam toda a mídia mundial, redes de televisão, rádios, gravadoras, indústria cinematográfica, os grandes bancos mundiais, a NASA, a ONU, as grandes empresas mundiais e até as religiões. Só não possuem domínio sobre a internet. O seu objetivo é criar uma nova ordem mundial, também chamada de Nova Era. E eles são contra o cristianismo, o judaísmo e querem tirar Deus da vida do homem, utilizando vários métodos diferentes. Trabalham em oculto, dominam vários governos, mas não aparece. Agora, o que é o iluminismo? É um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, sendo mais forte na França. Eles acreditavam que Deus estava presente na natureza e no próprio indivíduo, sendo necessário descobri-lo pela razão, ou seja, Deus deveria ser provado pela razão e não pela fé. Esse movimento era totalmente contrário à Bíblia e ao cristianismo. Ele teve início no dia 1º de janeiro de 1701 e foi até o 11 de dezembro de 1800. Então, nós vemos aqui quem são os Illuminatis e como eles trabalham, quais são as suas pretensões. Agora, em qual personagem bíblico surgiu o ideal que os Illuminatis defendem? Vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10, né? Então, Gênesis, capítulo 10, do versículo 8 ao 10, nos diz assim: Cocheirou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizeste, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Ninive, Rabote, Ir e Calá. E entre Ninive e Calá, a grande cidade de Recém. Então, qual personagem bíblico surgiu o ideal dos Illuminatis, que os Illuminatis defendem? Em Nimrod. Nimrod queria implantar um governo mundial através da Torre de Babel, né? Depois você pode ler o capítulo 10 do livro de Gênesis, que conta que toda a trajetória de Nimrod, né? Ele foi o grande líder para edificar a Torre de Babel, algo que não foi aprovado por Deus, como todos nós sabemos. Mas o que pretendem os Illuminatis através da nova ordem mundial? Vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda... Não, estou lendo errado. Salmos, capítulo 2, do 1 ao 3. Por que se enfurece o gentio e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompa-se os seus laços, sacudam de nós
as suas algemas. Então, o que pretendem os Illuminati através da nova ordem mundial? Acabar com o cristianismo e impedir o reino de Cristo. Então, desde o princípio, esse foi o objetivo, né? O objetivo dos Illuminati hoje é esse: acabar com o cristianismo e impedir o reino de Cristo. Mas nós sabemos que isso é algo que jamais vai acontecer, porque está profetizado que o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Contra a profecia de Deus, ninguém pode impedi-la de se cumprir, né? Mas agora vamos ver, de acordo com a interpretação do sonho da estátua do rei Nabucodonosor, feito pelo profeta Daniel, através de Deus, após o último governo mundial, qual governo se estabelecerá sobre a terra? Daniel 2,44. Mas nos dias deste rei, o Deus do céu, suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, de acordo com a interpretação do sonho da estátua do rei Nabucodonosor, qual foi o próximo governo mundial que se estabelecerá sobre a terra? O reino dos céus, né? Então, a interpretação ali do sonho, Daniel diz que o primeiro reino era a Babilônia, depois seria o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e o último, o Reino de Deus. Isso vai acontecer quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino sobre a terra. Nós vemos aqui que não tem lugar para o reino do anticristo. Na verdade, o anticristo ele já está reinando sobre a terra. Depois nós vamos fazer o estudo sobre o anticristo. Agora, qual líder religioso mundial que carrega o símbolo dos Illuminati no seu reino? Zacarias, capítulo 11, versículo 16 e 17, nos diz: porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, mas buscará a desgarrada. Não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todos se escurecerá, né? Então, qual líder religioso mundial que carrega o símbolo dos Illuminati no seu reino? O símbolo é o olho de Horus, e o líder é o anticristo, né? Depois você pode pesquisar no Google o significado do olho de Horus. Você pode até colocar lá, olho de Horus no Vaticano, né? Aí nós já vamos começar a ver quem que seria esse anticristo, né? Agora, por que aqueles que são fiéis a Deus não devem se preocupar com o que virá pela frente? Então, nós devemos nos preocupar apenas em fazer a vontade de Deus. Por isso está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas no livro de Romanos 14, 8 nos diz assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, pois quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, né? Então, por que aqueles que são fiéis a Deus não devem se preocupar com o que vier pela frente? Porque ninguém poderá fazer ao servo de Deus nada que não seja permitido por Deus. Agora, os Illuminati, eles são conhecidos como os senhores do mundo, né? Nós vemos aí hoje na internet eles levantando muito a bola deles, né? Que parece até que não tem saída para nada, o domínio que eles têm e tal. Mas olha o que a Bíblia nos diz sobre isso. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então os senhores do mundo não são os Illuminati. O Senhor do mundo é o Deus de Israel, o Deus que está no céu. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara para você que está me assistindo. O mundo só tem um Senhor, é o Deus de Israel. E ele é representado através do seu Filho Jesus, seu
Yeshua Mashiach. Então, não aceite essa crença de senhores do mundo. Não existe senhores do mundo. O mundo tem um Senhor, o único e verdadeiro Deus. Agora, o que acontecerá aos Illuminatis quando tocar a 7ª trombeta? Apocalipse 11:18 nos diz assim: na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Então, o que acontecerá aos Illuminatis, a todos aqueles que participam dos seus planos, das suas impiedades, quando tocar a 7ª trombeta? Eles serão destruídos, de acordo com o que está escrito aqui, a palavra de Deus. Os ímpios serão destruídos. E quem terá realmente poder sobre as nações? Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, quem terá poder sobre as nações? Os salvos. E nós podemos confirmar isso ainda mais aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus constituíste reinos sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então você vê como é clara a palavra de Deus. Você percebe que a nossa preocupação deve ser em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e confiar nele, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não devemos compactuar com aquilo que Deus rejeita, com que Deus não aceita, que Deus abomina, mas devemos ser fiéis às Escrituras. Então, tudo que está acontecendo e o que acontecerá está totalmente dentro dos planos de Deus. Nada foge do seu controle, jamais nada fugiu, absolutamente nunca, nada em qualquer parte da existência fugiu do controle de Deus. Deus tem controle sobre todas as coisas. E nós temos que nos preocupar em andarmos na presença dEle. E o mais, vamos deixar que Ele vai cuidar. Então, não vamos nos aterrorizar com todas essas fábulas que inventam sobre o anticristo que vai aterrorizar a terra. O anticristo já está governando há muitos séculos. Mas o Senhor Jesus um dia virá por fim tudo isso. E aquele que permanecer até o fim será salvo. Eu gostaria de deixar para você essa reflexão. Se você gostou do nosso estudo, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach. Amém.